Olá, boa noite, quase boa noite, né? Domingo terminando, esse domingo 5 de julho. E a gente tá aqui firme e forte, colocando o Papo com Cris ao vivo para mais um bate-papo, sempre com muito conteúdo interessante. Hoje a minha convidada é a doutora Fernanda Maito, dermatologista da Clínica Verité. E a gente vai falar um assunto bem interessante e bastante novo, eu diria, que é o rejuvenescimento íntimo e o prazer feminino. E eu falei para todas as minhas amigas, convidei todo mundo para passar aqui, para tirar todas as dúvidas e a gente entender o que é esse procedimento e que tipo de benefício ele traz para nós mulheres, especialmente nós mulheres que estamos aí entrando, né, na meia idade. Eu quero lembrar que o Papo com Cris ao vivo é um oferecimento da Galvani Cipriani, cidadania italiana, empresa da minha amiga Eliana Silveira, que está lá em Mantova, na Itália, cuidando sempre com muito carinho, muita competência dos processos de obtenção, né, da cidadania italiana. E também da Inaction Inglês e Aulas Multidisciplinares, da minha amiga Ana Luísa Piloto, uma super escola de idiomas e de aulas multidisciplinares, a qual eu confio a educação da minha filha Alice. A Alice está lá também aprendendo inglês, tirando dúvidas, agora tudo online, no momento da pandemia, tudo feito com muita competência. Estou muito feliz. E a doutora Fernanda já vi que está aqui, já está com a gente. E a gente vai chamar a doutora Fernanda para um bate-papo bem... Olha só, Mari Pavanelli, bem-vinda, Mari. Obrigada, Denise Pupim, obrigada por passarem aqui. Vamos chamar a doutora Fernanda. Conversar sobre Oi, Cris. rejuvenescimento íntimo e prazer feminino. Tudo Oi, doutora bom? Fernanda, Vamos... tudo Boa bem? Boa tarde. Vamos ajustar tarde. aqui só o som. Como é que tá? Tá, o som para mim tá É? chegando super bem. Tô te Você tá me ouvindo bem. ouvindo bem? Tranquilo. Tô Que em bom, casa, que finalzinho de bom. domingo. É, pois é. Você sabe que eu estou testando esse horário. Eu comecei fazendo as lives, né, lá no comecinho da pandemia, quando eu vi, né, tudo que estava acontecendo, que viria a acontecer, né, eu pensei, eu preciso me organizar para levar informação para as pessoas, que é o que eu faço na minha vida há 30 anos, que é levar Sim. informação, né? E aí, empolgada com tudo, eu comecei a fazer diariamente, todos os dias lá, de segunda a sexta, levando informação, trazendo gente de muita qualidade, de muita competência para repercutir, né, tanto na saúde, na educação, na política, enfim. Eu falo muito sobre os reflexos e os impactos Hum. da pandemia. Depois ficou um pouco pesado, porque a rotina começou a voltar, e agora acontece às terças, quintas e domingos, e a gente está testando aí, vamos ver o que as pessoas estão, né, vão achando. Domingo é um dia mais Mas tranquilo, né? você sabe Então, que eu vamos gosto desse aí horário? testando. Eu acho que domingo, finalzinho da tarde, eu Você acho. Eu gosta? acho que, assim, é um horário que você já conseguiu dar atenção para casa, dar atenção para a família. É o horário que está todo mundo relaxando. Então, quem quer entrar, assiste, acompanha. É um horário bom para entrar ao vivo, que as pessoas conseguem interagir, né? E ainda fica É depois isso para a mesmo, eu cheguei a semana, fazer uma né? enquete. Ó, entrou bastante gente. Eu cheguei a fazer uma enquete com o pessoal, né? Tá entrando. Olha, deixa eu aproveitar, a Fátima Freire Atelier tá entrando. Olha, doutora, esse colar que lindo. A Fátima é uma artista do Ceará, ela é paulista, mora em Fortaleza já há bastante tempo, ela tem um ateliê lindo e ela cria umas peças surpreendentes. Ela me Que mandou de presente, eu linda! fiquei tão feliz. E ela me mandou peças lindas, de muito bom gosto. Fátima estudou, enfim, na Espanha, o design, enfim, muito bacana mesmo. Que Obrigada, viu, linda! Fátima? Falei para você que eu ia E a usar, gente eu tô tem um amando. espectador Faz importante toda a aqui também, diferença, Dr. né? Luiz Bocato, ginecologista, meu Ah, amigo. Eu acho que vai gostar bastante de estar aqui que presente, trocando bom, ideia com a gente sobre isso, sexualidade feminina, né? bem-vindo.
Com certeza, com certeza. Bem-vindo ao Dr. Bocato. Eu vi hoje que ele já me seguiu, já segui ele de volta. Vamos Vamos conversar lá. então, doutora. Vamos entrar na nossa pauta, que é uma pauta palpitante, né? Quando a gente conversou, eu vou ser muito franca. Quando eu comecei a ouvir, não diretamente de você, mas eu já tinha ouvido falar sobre rejuvenescimento feminino, me bateu, como deve bater para uma boa parcela das pessoas, que isso é meramente uma questão estética. Eu falei, mas a vaidade chega ao ponto da pessoa precisar, né, recorrer a um tratamento estético, né, na sua genitália, né? E aí, depois de uma conversa com você, você passou a me dar algumas informações que eu achei super importantes. E aí eu queria que você começasse discorrendo a respeito disso. O que é o rejuvenescimento íntimo, né? E o que ele tem a ver com o prazer Cris, bom, eu feminino? acho que é o contrário. Quando a gente, quando a gente começa a ter aquele tempo com a sua paciente, aquela paciente que já vem com você há algum tempo e que ela começa a conseguir se abrir a respeito da satisfação dela. Então, a autoestima, nossa, ela tem total a ver com o grau de qualidade de vida que você tem. Então, se você se sente bem, não é só se sentir bonita. E quando a vida sexual da mulher, ela tem alguma coisa que está incomodando, a mulher começa a ficar mais embotada, ela fica com aquela sensação de que alguma coisa está errada, que ela não está se sentindo desejada, que ela não está se sentindo plena. E muitas vezes você precisa ter intimidade para que ela se abra, para que ela consiga dizer para você que alguma coisa está errada. E a grande maioria das vezes nunca é queixa estética da região genital. Quem se examina com o espelhinho lá embaixo? Ninguém. É mais uma questão funcional. Ou eu estou tendo dor, ou eu não estou alcançando prazer, ou eu não estou lubrificando tanto que eu gostaria, ou eu estou tendo fissuras e não estou conseguindo ir, ou eu não tenho desejo, ou eu tenho um desequilíbrio de desejo com o meu parceiro quer mais do que eu quero. Então isso é muito mais funcional do que estético. E a gente acaba abrindo a possibilidade de você ir mais a fundo com aquela pessoa. Então, investigar com ela o porquê disso. E aí abrir um leque de coisas que antigamente a gente não tinha tanta abertura. Primeiro, porque a gente não tinha muita possibilidade de tratamento. Então, eu acho que na questão de sexualidade feminina, os ginecologistas, na grande maioria das vezes, eles tinham à mão tratamentos mais à base de hidratantes locais, lubrificantes locais e os tratamentos de reposição hormonal. Que na mulher, na fase do climatério, a falta dos hormônios, o desequilíbrio hormonal é um grande problema para a mulher em termos de sexualidade. Então, muitas mulheres, eu acho que de uma geração mais antiga, aceitava que a mulher do climatério, que a mulher na época da menopausa, diminuía mais a frequência da relação sexual, ou aceitava que talvez era possível ela não ter prazer. Eu tô lá, eu compareço, mas eu não necessariamente tenho que ter prazer. E aí, eu acho que com o advento da melhoria da qualidade de vida sexual do homem, com os medicamentos que favorecem a ereção ou prolongamento da ereção, eu acho que o mercado terapêutico também começou a pesquisar mais coisa para melhorar a vida sexual da mulher. E eu nem sei falar exatamente há quanto tempo, talvez uns 15 anos atrás, quando teve o boom da relação de terapia de reposição hormonal com o aumento dos cânceres na mulher, tanto câncer de mama quanto câncer de útero e de ovário, fez com que o mercado terapêutico repensasse as terapias de reposição hormonal. Eu não sei se você é dessa época de lembrar, de falar assim, ou conhecer alguém que usava adesivo ou usava algum gelzinho e que de repente teve que parar. Teve que ir para uma terapia mais
A minha mãe não Mas fez. assim, a base de A precursores, minha mãe não fez a posição hormonal. fitoterápica. É, isso, isso. A minha mãe é dessa época. Eu estou na menopausa agora. Eu estou no climatério. Minha mãe é uma diferença muito pequena de idade, Nossa, nossa, de 16 anos. A minha mãe é dessa fase. Ela não fez reposição hormonal também por conta dessa, pegar essa fase realmente de falar que, né, o hormônio poderia provocar câncer e ela usou fitoterápicos, usou homeopatia e acabou não fazendo, né? Lá, eu acabei doutor de ler. Luiz Porcato falando que se lembra da capa da Veja, Ajudas Sim, pela Medicina. forte, com Forte, né, certeza. doutor? Então, É você isso mesmo. imagina aquelas É, mulheres que já tinham alguma dificuldade de se relacionar com seus parceiros, chegaram a experimentar a terapia hormonal e começaram a ver que aquilo fazia bem para elas e de repente, pum, sai. Então, eu acho que ficou uma lacuna até surgirem os tratamentos à base de tecnologias. Então, lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, teve uma corrida de lasers e outros equipamentos, né? Eu tenho duas terapias na clínica. Eu tenho a terapia do tratamento íntimo com laser e tenho a terapia do tratamento íntimo com radiofrequência, que são do ponto de vista tecnológico, diferentes, tá? Mas, na verdade, o que que é? É você melhorar a qualidade do tecido da região genital feminina, tanto da região externa, que é a vulva, que tem a ligação íntima ali com o clitóris, a irrigação do clitóris, que é a nossa área de prazer mais fácil de alcançar o orgasmo, porque a gente tem outras áreas que se a gente estimular, a gente consegue ter sensação prazerosa, mas o clítoris é a região onde a gente consegue atingir o pico de orgasmo mais intenso. Então, quando você melhora também a qualidade do tecido, a qualidade do colágeno, da circulação sanguínea, você aumenta a sensibilidade dessa região. E também a região vaginal. Então, quando a gente melhora o colágeno ali, tentando aumentar a parede vaginal e diminuir aquele diâmetro, você também favorece a sensibilidade daquela mulher. E você ativa aquelas glândulas da região a produzirem mais secreção para lubrificação. Então, teve muita interessante. pesquisa. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que veio como novidade, mas as mulheres mesmo ainda têm um pouco de tabu, sabia? Porque justamente pelo que você disse, muitas acham que é uma questão estética e não funcional. Então, elas pensam, para que eu vou gastar dinheiro para ficar bonitinha, sendo que... É. Muito, olha, doutora, é assim, eu acho que muita informação realmente que precisa, é um trabalho do que você está fazendo, de informar mesmo, que as pessoas não têm essa, quem não é da área da saúde, ou quem não, eu jamais pensaria que eu poderia recorrer a uma dermatologista, alguém da área da medicina estética, que pudesse me ajudar, né, numa situação como essa de disfunção sexual por conta de menopausa, por conta, né? Muito do que você está falando Sim, faz todo sentido. Colágeno, né? Essa fortalecimento da região pélvica, talvez, eu não sei como é que funciona, doutora? Como é que é feito? Que técnicas são usadas? Quanto tempo demora um tratamento? Como é que é a prática bom, disso? primeiro, você até citou uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. O tratamento da região íntima feminina, ele tem que ser feito em parceria com o ginecologista. Então, a mulher que vem fazer, ela tem Aham. que ter a ciência do ginecologista dela, tem que ter o Papa Nicolau em dia. Então, eu sempre peço para ela me trazer o Papa Nicolau normal, com a data de validade de até 12 meses. E a parte de prescrição de tratamentos orais, tópicos, que forem para essa questão da reposição hormonal, ela sempre vai ser feita pelo ginecologista. Então, a gente não está substituindo o ginecologista no tratamento medicamentoso, no tratamento do segmento. E, na verdade, muitos ginecologistas hoje,
eles já estão dispostos a dominar essa aplicação das tecnologias. Eu acho que por que uma dermatologista vem falar sobre esse tipo de tratamento? Porque os equipamentos que a gente usa para tratar rosto, pescoço, corpo, abdômen e tal, eles são os mesmos equipamentos que a gente usa para tratar a região íntima, tá certo? Então, assim, eu não vou atuar como ginecologista, eu tenho a facilidade de ter os equipamentos lá, então eu consigo oferecer esse serviço para as minhas pacientes, mas sempre em conjunto com o tratamento multidisciplinar com o ginecologista. Então, muitos ginecologistas, eles encaminham para a gente para fazer o tratamento e depois manda de volta para fazer o segmento das questões hormonais, das questões do climatério e tudo mais. Eu acho que, em geral, eu consigo dividir para você, você me perguntou dos tratamentos em si. Então, eu vou entrar em termos técnicos, assim, o nome de equipamento, que é mais fácil, acho que, para você entender. Mas, basicamente, eu vou falar de dois. Um é a radiofrequência, que ele é um tratamento que não é ablativo, e o outro é o laser, que é um tratamento ablativo. E eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para você. Então, a radiofrequência, o aparelho que eu tenho é o Exilis Ultra Femme. Ele é um protocolo de tratamento dentro de um equipamento que se chama Exilis Ultra 360, que é uma radiofrequência monopolar, que ele emite uma terapia baseada em aquecimento do tecido. Então, você tem uma ponteira. Essa ponteira, ela é específica para transmitir essa energia para o tecido de forma muito segura. E essa energia, quando ela é transmitida, ela é lida por um eletrodo e um sistema computadorizado que é colado embaixo do bumbum da mulher. Então, aqui você tem a ponteira e lá embaixo do bumbum você tem o eletrodo. Então, aqui ele está medindo toda a bioimpedância do tecido e ele está sabendo exatamente qual é a temperatura que ele vai atingir, com qual energia e qual é a segurança para ele não ser muito superficial ou muito profundo. Então, esse aparelho é um aparelho tecnologicamente bem elaborado e muito seguro, tá certo? Então, quando você gera um aquecimento que fica em torno de 41 a 43 graus, por um tempo mínimo de até 5 minutos, um tempo mínimo de 5 minutos naquele tecido, você acorda o fibroblasto ali da tua derme, e esse fibroblasto estimulado vai produzir mais colágeno, ele vai promover um remodelamento daquele tecido para você melhorar a circulação dos vasos sanguíneos, o engrossamento das fibras colágenas já existentes e a produção de novas fibras colágenas. Além disso, você também melhora a produção das glândulas sebáceas e você tem uma transformação naquele tecido, tendo mais firmeza no tecido como um todo. Então, o resultado, depois de 3 sessões no mínimo, que a gente faz uma vez por semana, é da região da vulva menos flácida. Então, a aparência visual, estética, que ela tá um pouco menor. Você consegue me entender? A mulher, a primeira constatação das pacientes logo depois da primeira sessão é um aumento de circulação, um aumento de lubrificação, um aumento de lubrificação. E como esse procedimento é um procedimento que só aquece, ele não machuca, a mulher pode voltar à vida normal, inclusive no mesmo dia, inclusive tendo relação sexual. A Mariana estava perguntando aqui se dói. Você está falando de um equipamento? Eu estou me lembrando do tratamento estético que eu fiz para o rosto, uma ponteira que trazia, esquentava o rosto, mas dava um choquinho. Não, tem então, choquinho. Dói. Não. Esse tratamento, não dói. Na verdade, como você eleva a temperatura do tecido e você precisa ficar um tempo com esse tecido aquecido, às vezes tem mulheres que têm um pouco mais de sensibilidade a esse aquecimento. Então, às vezes tem mulheres que se incomodam, mas o aparelho, ele tem um stop a cada 30 segundos e a ponteira dele é gelada. Então, a cada 30 segundos, quem aplica esse equipamento lá no consultório é a Luísa. Ela é minha fisioterapeuta, ela é especialista em saúde da mulher e ela, tecnicamente, ela sabe fazer o movimento da mão bem certinho, porque requer muita técnica para você aplicar.
Então, ela faz um stop, ela gela o local. Então, você consegue fazer o procedimento com muito conforto. Não precisa passar a pomada anestésica. Para a ponteirinha deslizar, para você conseguir entregar esse aquecimento de forma homogênea, a gente precisa usar aquele gel de ultrassom, sabe? Aquele gelzinho para você deslizar. Sei. Aí muitas mulheres me perguntam, doutora, mas isso aí vai me dar prazer lá? Eu vou ficar com vergonha? Não vai, não vai. Porque você vai estar lá numa situação onde você não tem estímulo sexual, onde você está só ali recebendo um aquecimento nessa região. Não dói, mas também não vai te trazer um estímulo sexual ali, entendeu? Entendi. Quanto tempo, doutora? São quantas aplicações? Essa é uma das técnicas. Esse Você é o falou de não Exilis ablativo, Ultrafeme. né? Então, o mínimo de sessões são 3, que a gente precisa fazer num tratamento de ataque. Então, é uma vez por semana. Depois, na dependência da indicação do porquê foi feito, eu acho que aí a gente pode falar um pouquinho mais também, quem são as mulheres que são elegíveis a esse tratamento. Então, aí a gente pode fazer sessões de manutenção. Então, são 3 sessões de ataque e depois uma sessão de manutenção periodicamente na dependência da intensidade dos sintomas. Por exemplo, então, quem são as mulheres que são elegíveis a fazer esse tratamento? Ó, tem uma médica aqui, doutora Anelisa Junqueira. Obrigada, Ana, pela presença. A Ana é proctologista, Cris. Bem-vinda, que bom. Ela é uma proctologista mulher. Bacana. Bem-vinda, doutora. Essa daí é show. Difícil, né? Não é muito comum. Mas não ela é muito comum. Bacana. Assim como as urologistas também são mas raras, ela né? arrasa, doutora Anelisa. Quem precisar de uma proctologista mulher, doutora Anelisa Junqueira, lá, ó, tá agradecendo, bonitinha. Sim. Ela atua em Piracicaba? Ela é da equipe Atua do em Piracicaba? Bacana. Que Então, maravilha. mulheres Bacana. jovens podem fazer, sim. Por quê? Muitas delas já adquiriram um pouco de flacidez na região vulvar e perineal depois da gestação. E muitas, quando tem parto normal, às vezes reclamam de um pouco de incontinência urinária de esforço leve. Então, essas mulheres jovens, elas são elegíveis a fazer o tratamento com o Exilis Ultrafeme, que é a radiofrequência, e não com o laser. Doutora, você falou de incontinência urinária, pode, por acaso, ajudar a reduzir a incontinência urinária, esse Sim, tipo de totalmente. tratamento ou não? Totalmente. Ai, que bom! Por quê? Porque quando você trabalha a região vaginal, na parede vaginal anterior, e eu tô sem nenhum livrinho aqui, Sim. Teve uma outra live que eu até usei um modelinho anatômico, você vai me desculpar, eu vou fazer aqui com a mão. Então, imagina que você tem a vagina, que é um tubo, aqui a parede de cima, que é a parede anterior, e aqui a parede posterior. A parede posterior, ela está intimamente relacionada ao reto, anatomicamente falando. A uretra da mulher, ela está deitada, entre aspas, em cima da parede anterior da vagina. Então, quando eu tenho um tratamento no tubo vaginal, oi, tá aí? Esquentando essa parede anterior, voltou. Você consegue propagar esse calor para a uretra. E todos os efeitos de remodelamento do tecido, eles são propagados para a uretra e a uretra fica menorzinha. Você diminui a incidência de perda urinária por esforço. Então, ele é, sim, um tratamento adjuvante da incontinência urinária. Cris, eu vou ter que tirar o fone um pouquinho. Você tá me ouvindo? A minha bateria, ela tá acabando. Vou ligar aqui um pouquinho. Pronto, para garantir que a gente não perca. Tô te ouvindo. O som tá legal sem o fone? Então tá ótimo, tá ótimo. Eu tô conversando com você, eu não tô conseguindo acompanhar as perguntas. Depois você vai me falando. Eu tô vendo algumas aqui, sobre contraindicação, se existe contraindicação, né? Pode deixar que eu vou vendo e vou te passando. Agora, falando ainda um pouco sobre incontinência urinária, uma das coisas que a gente tem que trabalhar em conjunto com o tratamento do tecido é o fortalecimento da musculatura perineal.
Então, as mulheres que têm queixa de incontinência urinária, elas precisam, sim, melhorar a qualidade do colágeno, do tecido, mas elas também precisam fazer avaliação com uma fisioterapeuta pélvica e elas são elegíveis a fazer tratamento com aqueles estímulos de Kegel e às vezes até com a cadeira em sela, que são pulsos eletromagnéticos para você fortalecer a musculatura perineal. A gente tem aqui em Piracicaba disponível esses tratamentos com a equipe do IUP, com os nossos colegas do IUP. Eles têm Sei. a fisioterapia pélvica com a fisioterapeuta e eles também têm a cadeira em sela lá disponíveis. Então, os tratamentos em conjunto são padrão ouro hoje, mundialmente falando, para as mulheres que não têm indicação cirúrgica. Às vezes, se a incontinência urinária ela deixa de ser leve, passa a ser a moderada ou grave, isso quem vai diagnosticar é o ginecologista em conjunto com o urologista. Muitas mulheres daí têm indicação de fazer aquela cirurgia de levantamento de bexiga, né? Perineoplastia e tudo mais. Mas muitas vezes a gente também pode atuar com a melhora desse tecido pré-cirurgicamente ou pós-cirúrgico. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, sabe, Cris? A gente não precisa fazer um tratamento Muito. milagroso achando que ele vai ser completo. E é muito interessante você colocar isso, porque antes de você chegar à cirurgia, em algumas situações, como no caso da incontinência, você consegue ter a tecnologia atuando de uma forma Sim, não exatamente. invasiva, né? Como uma cirurgia que envolve riscos. E muito interessante essa coisa da tecnologia que é desenvolvida para a estética, para o estímulo do colágeno e tal, e usado hoje de uma, né, um conjunto com outras especialidades, beneficiando outros problemas, outras Isso é patologias. Bem medicina, né, interessante mesmo. Cris? A gente está falando, apesar da gente falar de Muito estética, legal. a gente está falando de medicina, né? No fundo, eu sou dermatologista e o dermatologista, ele é um médico da pele, das unhas, dos cabelos e da beleza. Então, a gente entende muito disso. A Claro. gente entende muito de colágeno, elastina, o remodelamento que a gente consegue entregar para aquele tecido que tende a envelhecer com o passar dos anos e perder a sua sustentação, a sua estruturação. E a gente estava falando, só para a gente não perder um pouquinho, porque são duas modalidades de tratamento, fora as outras mais de questão Isso, estética, porque daí a gente isso. ainda não falou de clareamento vulvar, de preenchimento vulvar, tudo isso a gente pode fazer, com um intuito às vezes mais estético do que funcional. Mas o laser que eu trabalho no consultório é o laser Erbium, da ponteira Atena, da plataforma Zyme. Então, a gente tem outros lasers no mercado, tem o Fotona também, que é o laser Erbium. Mas o que ele faz? Ele faz um estímulo de colágeno um pouco mais profundo, principalmente na região vaginal, para você promover um remodelamento desse colágeno de uma forma mais agressiva e mais rápida. Quem são as mulheres que são elegíveis a esse tipo de tratamento? Geralmente as mulheres que já estão na menopausa ou as mulheres que têm muita queixa de secura, fissura, de uma forma intensa e já fizeram o Exilis Ultrafemme e não conseguem manter esse resultado do Exilis por muito tempo. Porque a gente estava falando do período de duração entre as sessões do Exilis. O Exilis, ele é um estímulo externo. A gente tem uma tendência natural da natureza do nosso corpo envelhecer e a mulher ir perdendo colágeno, ir perdendo hormônio. Então, toda vez que a gente faz um tratamento de estímulo externo, se você para de fazer esse estímulo, aos poucos o corpo tende a ir regredindo para o basal, certo? Se eu tenho uma mulher jovem, que eu fiz um estímulo nela, e ela vai responder com produção de colágeno, para ela conseguir manter aquele resultado bom, é legal ela vir fazer uma sessão depois de 6 meses para manter o estímulo. Então, ela faz 3 sessões de ataque, depois uma sessão avulsa, uma vez a cada 6 meses. As mulheres que já têm queixas muito intensas de fissura ou secura, ela faz 3 sessões de ataque, depois uma sessão avulsa a cada 3 ou 4 meses.
E as mulheres... A live não tem som? Tem alguém dizendo aqui que a live está sem som. A Maria, eu queria até pedir para alguém, eu acho que talvez seja problema no telefone dela. O pessoal, vocês estão ouvindo? Bruno? Bruno, você está ouvindo? O Bruno está aí com a gente. Manda para a gente um sim aí, quem está com a gente, quem está ouvindo. Tem uma pessoa que está na live que diz que está sem ouvir. Vocês estão ouvindo? A Ana dizendo que sim. Então, perfeito. Som ok. Doutor Luiz, obrigada. Legal. Acho que talvez ela tenha tido algum probleminha com a litiforme. Quem faz laser são aquelas mulheres que já têm aquela parte hormonal tão intensa, a ausência do hormônio na menopausa é tão intenso que ela precisa de um estímulo de colágeno maior. Só que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para indicar o laser para as pessoas mais jovens. Porque a mucosa da vagina, ela é tão fininha e ela é tão grudadinha na musculatura da vagina, que se você for muito profundo, às vezes você pode gerar pontos de coagulação na musculatura vaginal. E às vezes uma mulher que precisa ter elasticidade dessa vagina durante o ato sexual, ela pode ficar com pontos de fibrose. Então, se você pega uma mulher jovem e faz laser nela, com o passar dos anos, você pode estar alterando a elasticidade da vagina dessa mulher. Então, para mulheres jovens, até perto dos seus 45, 50 anos, na dependência da intensidade do climatério dela, o ideal é você fazer o Exilis Ultra Femme. Para mulheres a partir de 45, 50 anos, vale a pena você associar com o laser. Entendeu? O laser, ele é mais agressivo, por isso é o nome ablativo. Ele faz uma agressão ao tecido leve e controlado para você provocar um estímulo de cicatrização e, através disso, produzir colágeno. Dá para entender ou é muito técnico eu falar assim? Aí, para fazer o laser... Eu entendi que isso também... Para fazer o laser, eu também preciso ter o Papa Nicolau em dia. Depois eu falo mais sobre as contraindicações que alguém já perguntou. Mas a mulher tem que estar fora do período menstrual para fazer qualquer um desses dois procedimentos. Não pode estar com um câncer ativo. Oi, Cris. Tá travando. Oi, voltamos. Oi. Eu vou... tá dando uma travadinha. Você tá perto do teu roteador? Eu tô no 4G. Você tá no 4G, 5G? 4G. Agora tá ok. Não sei se eu saio. Não, tá ok. Então tá bom, então vamos lá. Tá. Quando tô te ouvindo. Faz o laser, às vezes ele dá uma falhadinha. A gente precisa usar pomadinha anestésica, porque daí ele sim incomoda um pouco. Tem aquela sensação de fisgadinha quando você quando você faz o disparo do laser. Então precisa passar a pomadinha anestésica para você não ter dor, né? E você conseguir fazer. E durante uma semana não pode ter relacionamento sexual e tem que passar uma pomadinha, principalmente por fora, que seja pró-cicatrizante. Aí o laser, que é o Atena, a gente faz uma vez por mês, 3 sessões de ataque. Normalmente, o tratamento com Atena, a gente vai fazer uma vez a cada 6 meses a 1 ano. Depende da paciente. Eu, como tenho o Exilis no consultório, e o Exilis é muito tranquilo de fazer, eu gosto de fazer naquelas mulheres mais velhas a Atena, 1 ou 2 sessões, e depois eu sigo com o Exilis Ultra Femme. E aí eu vou acompanhando os sintomas dela, junto com o ginecologista, para ver como que ela tá. Muitas mulheres ainda podem usar um pouquinho de hormônio. E essa é a situação ideal. Você faz a casadinha da prescrição do ginecologista para ela adquirir aquela segurança de que fisicamente ela tá bem para ter relação sexual. Ela tem que estar bem consigo mesma. Eu achei que fosse mais longo o tratamento, doutora. Quer dizer, são 3, você falou em 3 sessões de ataque nos 2 casos, né? Então não chega a ser uma coisa... de tratamento.
Mas depois ela vem na É, clínica a é. cada 4 ou 6 meses. Quer dizer, você vê resultados de forma até Resultados relativamente incríveis, rápida, né? Cris. Você Você sente isso. precisa ver como a mulher muda. Muda o relacionamento em casa. O homem fica atiçado. A mulher começa a pensar mais em sexo. E aí, com todas elas, eu preciso abordar. E aí? Como é que tá o desejo? Então, a gente vai melhorar lá embaixo. Mas o desejo começa aqui. Como é que tá, Cabeça. É, e na como é que tá autoestima, o né? hábito de você se conhecer, se tocar? Porque às vezes a mulher que fica um tempo sem ter orgasmo, o corpo para de pedir. Você sabia disso? É, sim, eu já li a respeito. Eu já li a respeito. Agora tem muitos casos ainda, né, de mulheres que não conseguem, não conhecem, né, o orgasmo. Né? Elas não conseguem ter. Não sei se você tem isso com frequência no consultório. Mulheres que chegaram até na maturidade, mas nunca conseguiram, por uma série Sim. de fatores, né, conhecer. Você tem relatos assim de mulheres que conseguiram depois de corrigir uma disfunção ou de melhorar essa tonificação muscular, conseguiram chegar Totalmente. ao orgasmo? Muitas, muitas. Você vê a felicidade estampada no rosto delas quando elas vêm para a segunda sessão. Porque na primeira sessão elas já veem resultado. Eu vou dizer para você, Que Cris, legal, hoje muito no interessante. consultório, o tratamento de remodelamento íntimo é, para mim, um dos tratamentos que mais me traz satisfação. Sabe aquela recompensa como médica de você ver que você Imagina, ajudou aquele seu paciente? mudar a vida da pessoa, né? Que sexo é uma parte importante, né, da vida de Sim. qualquer ser humano, né? E cercado de tabus e cercado de uma série de. Né, se você está pegando uma geração aí, quem está na menopausa, que ainda passou por algum tipo de repressão, ou né, a gente vive num país também católico, país, enfim, em que o sexo é cercado de tabus, e é muito Uhum. interessante mesmo. Eu imagino que esses resultados que você obtém, né, numa terapia como essa, sejam Sim. significativos. E é uma coisa assim que realmente a informação precisa chegar nas pessoas, né? Porque às vezes fica restrito. Isso é novo, doutora? Esse tipo de tratamento em parceria com ginecos, o uso desses equipamentos, isso é novo no Cris, eu Brasil? vou dizer para você, eu trabalho com remodelamento íntimo já desde 2017. Então, faz 3 anos que eu trabalho com remodelamento íntimo. Nessa época, quando eu me interessei mais até em adquirir um equipamento que me trouxesse esse tipo de serviço que eu pudesse oferecer para as minhas pacientes, na época se falava muito sobre os lasers íntimos à base de CO2, mas eles vêm caindo em desuso porque eles são muito agressivos. E já tem relatos, muitos estudos nos Estados Unidos e na Uhum. Europa que estão correlacionando com dor e dificuldade à relação sexual para aquelas mulheres que foram submetidas ao laser íntimo feminino nas plataformas de CO2 fracionado. A gente tem aqui Mona Lisa Touch, eu não estou me lembrando agora outros nomes. Mas por quê? Porque esses são lasers que são capazes de promover muita fibrose. Então, eu imagino que os lasers de CO2, eles já deviam ter começado a ser usados aqui no Brasil, meados de 2015, 2016, por aí. Então, é um tratamento jovem, né? A gente está falando de uma coisa É, recente, muito relativamente recente. relativamente recente, é verdade. Quer dizer, tem muito ainda a se divulgar, tem muito ainda a se falar sobre Sim, isso, né? E é um mercado enorme, né? Porque eu vejo um pouco, doutora, também isso muito associado a uma mudança de comportamento
de uma geração. Hoje, até um tempo atrás, mulheres da faixa de 50 anos já eram avós, já meio que se colocavam, como você disse, né, no início da nossa conversa, elas se conformavam que elas estavam na menopausa, que a libido era praticamente zero e que a função dela de procriar já estava, né, encerrada. Coisa, portanto, prazer nem se fala, né? Prazer, né? Agora não, as mulheres de 50, da faixa de 50, 50 e poucos anos, elas estão mudando de profissão, elas estão se casando de novo, se libertando às vezes de relacionamentos abusivos, procurando uma nova. Eu tenho uma amiga que teve um bebê com 51 anos, ela tinha congelado com o marido, mas ela teve um bebê saudável, né? Com 51 anos. Então, quer dizer, isso tem a ver com a mudança de comportamento da mulher, né? Com os novos tempos, e aquela coisa de 50 são os novos 30. É isso, não é? Você comentou, né, das mulheres que notam uma melhora. Hoje, eu percebo um pouco ainda, eu recebo muitas mulheres indicadas de ginecologistas. Muitas que estão fazendo tratamento de câncer de mama com aquela medicação hormonal que faz a castração química pós-quimioterapia, tamoxifeno, raloxifeno. E essas mulheres, elas têm uma acentuação muito grande das queixas da menopausa na região vulvar e vaginal. Então, assim, às vezes elas estão numa fase se sentindo plenas porque elas conseguiram curar o câncer, mas de repente elas não conseguem restaurar a vida sexual porque a região vulvovaginal não permite, por secura, por fissura, às vezes vai se limpar com papel, porque o tamoxifeno, ele corta completamente a lubrificação dessa área. É muito triste ver. Mas eu já peguei muitas que têm um pouco de tabu. Elas acham que o tratamento é caro e que elas não merecem gastar. Então, eu percebo uma aceitação do tratamento do remodelamento íntimo maior entre as mulheres na faixa etária entre 40 e 50 anos do que nas mulheres na faixa etária de 60. Porque muitas mulheres, elas têm dentro delas essa coisa de que acabou, não tem mais vida sexual, entendeu? Então, elas que seriam as maiores beneficiárias para poder voltar a ter vida sexual, elas às vezes não acham que merecem, esquecem e minguam. As de 40 e 50, elas já são ligadas, elas já são autoconfiantes, elas são mulheres antenadas, que já veem que tem isso. Nossa, saiu na revista, lá em São Paulo todo mundo faz. Lá em São Paulo, Cris, tem clínicas que fazem esse tipo de tratamento com um tema assim, tratamento Cinderela. A mulher vai, faz à tarde e sai à noite na balada. Porque ela tá mais apertadinha, Cris. E aí à noite ela tem relação. Você entendeu? Ela tá mais lubrificada, ela tá mais... E aí é tudo maravilhoso. E as mulheres na faixa etária dos 40 a 50 hoje estão nas redes sociais, estão antenadas, e essas já são mais ligadas. Então, a gente precisa mesmo difundir essa informação aqui pelo interior, porque a gente merece. A gente merece, sim, ter uma qualidade de vida sexual tão boa quanto a dos nossos parceiros. Com certeza, com certeza. Doutora, você estava me contando outro dia. Você estava falando do clareamento e do preenchimento, né? Também da vulva. Também tem um aspecto, também tem um aspecto cosmético, é isso? Tem um aspecto estético, né? Não é? Por que não? Já que, né, já pode melhorar a função, vamos melhorar a forma, né? Vamos falar de design. A começar pela depilação a laser, que muitas mulheres às vezes têm um pouquinho de foliculite, não gostam, que fica com aquelas bolinhas. A gente pode... Viva a medicina! Ó, tem uma colega aqui. Viva a medicina! Isso aí! Gente, a gente tá aqui esticada, botox, tá com tudo em dia. O corpinho tem que estar em dia também. Corpinho, coração e mente. Tem que estar tudo em riba. É isso aí. Bom,
A respeito do clareamento, a gente pode fazer tratamentos com cremes em casa e a gente também pode fazer laser para a região vulvar. Pensa pelo atrito com a calcinha ou mesmo com calça jeans, essas coisas, acumular um pouquinho de pigmento melânico na região das dobras. Então a gente pode usar laser para remover esse tipo de pigmento. O laser que eu gosto de usar para a região vulvar ali para clareamento é o Spectra, que ele é um laser de nanosegundos. Então ele quebra a melanina e essa melanina vai sendo depurada do organismo. Ele não queima a melanina, então ele não dói. Ele é um laser que a gente consegue fazer e voltar às atividades ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não precisa ficar passando pomadinha anestésica. E sempre em conjunto com algum clareadorzinho para usar todos os dias à noite, antes de dormir. Algum clareador leve, que não vai provocar irritação nessa região. Isso é uma outra coisa também, né? Não dá para ficar passando ácido, né? Senão a gente vai assar. Não. E aí o preenchimento, né? Tem algumas mulheres que se olham no espelho. Aí essas são, assim, é menor a procura. Mas tem mulher que vem pedindo para preencher os grandes lábios. Aí já é um outro aspecto, eu acho que também vai da vontade, da segurança de cada um, da autoestima de cada um. A gente não Mas pode, sempre né? avaliando a indicação. Caso, que bom que a Cris. medicina, né? Que a medicina está aí, que a tecnologia está aí a serviço daquilo que, né, os médicos com ética, com segurança indicam e que é bom para. Eu tenho amigos dermatologistas, pacientes, às vezes chega no consultório pedindo cada coisa que a gente leva e explicar, não é assim, né? Porque é um milagre, então, né? Tem que saber falar não, porque senão o pessoal... Acontece, né? Acontece, né? A pessoa chegar com uma expectativa, né? E essa modinha não é legal, né? Agora eu queria falar com a empreendedora. Você chegou aqui em Piracicaba, você montou a Verité, a clínica, em plena pandemia. Já ganhou meu respeito aí. Já inaugurou a clínica, não quero nem saber de coronavírus, tudo dentro dos padrões. Fala um pouquinho da tua clínica. Gostei da firmeza. Ficou lá e foi fazer. A gente não pode ficar esperando a vida passar, né, doutora? Não, tenho hoje com felicidade. Cris, eu sou de Araras, eu sou vizinha aqui de Piracicaba, sou de família de médicos. Meu pai é um dos fundadores da Unimed lá de Araras, pediatra, sabe aqueles pediatras fofinhos, assim? E eu fiz USP em Ribeirão, tive muitos amigos aqui em Piracicaba, da época da faculdade. E quando eu terminei a minha formação, eu até voltei para Araras, mas o meu marido atua na área de cardiologia hemodinâmica. E ele teve um convite para ir trabalhar em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, nós fomos para Dourados e ficamos lá por 6 anos. Então, a Clínica Verité foi fundada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, há 3 anos e meio, mais ou menos. E recentemente, quando teve a inauguração do setor de cardiologia e o fortalecimento ali da hemodinâmica do hospital da Unimed, até por essa nossa passagem aqui na região, no começo da nossa carreira, ele foi convidado a ser o gestor ali na hemodinâmica do hospital da Unimed. Então, para a gente era uma volta à casa, entendeu? Então, não tinha como recusar essa mudança para Piracicaba. Então, eu vim acompanhando o meu marido com os meus 2 filhos. Nós nos mudamos para cá ano passado. E então, a Verité veio comigo, né? Eu não tinha como abandonar uma coisa que faz parte de mim. Eu sou a Verité. E aí... então, agora acho que Piracicaba, se Deus quiser, é a cidade que a gente vai envelhecer, é a cidade que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma boa cidade, gosto muito daqui, a gente já gostava muito daqui. A clínica é uma cidade bacana. É no Splendor Office, é um prédio. Eu demorei uns 2 meses para achar o lugar que eu queria fazer a clínica. E quando eu entrei no Splendor, eu cheguei em casa aquele dia, aquela noite, e falei assim, marido,
É lá, Acho. é lá. E aí comecei a projetar, entrei em obras no final do ano passado e a clínica ficou pronta. Eu já estava atendendo no IUP Prime, até por conta dessa nossa... não é bem uma parceria, mas como eu já tinha os equipamentos da BTL para tratamento íntimo e a doutora Lia tinha trazido a Encela para Piracicaba, a gente se conheceu por conta disso. E ela tinha uma sala lá para disponibilizar para mim. Então, a Verité aconteceu no meio da pandemia, mas ela já estava aí dentro do meu coração e em funcionamento já há 3 anos e meio, mais ou menos. Mas está lá, estamos de E portas tá linda a abertas. clínica, eu vi o seu Instagram, eu convido as pessoas que estão aqui com a gente a entrar no Instagram, tá muito bacana mesmo. Você produz um conteúdo muito Obrigada, legal, Cris. né, muito Obrigada. informativo, e, e eu fico muito feliz de poder, enfim, falar com você. Eu sei que eu esqueci de alguma coisa, doutora, Acho que alguma não, coisa importante que não foi dita acho que sobre o nosso não, assunto, acho que não. não, né? Mas a gente acho que vai Tá voltar a bom, tá conversar bom, outras vezes, né? Se Deus quiser, já fica o tá convite aqui bom. O para a que gente você voltar a quiser falar de falar, outras novidades eu aqui no. gosto de conversar, Cris. Eu Eu quero muito gosto de agradecer. conversar. Eu brinco assim, tem hora que as pacientes vão no consultório que eu não vejo a hora passar. De repente, meu telefone toca, fala assim, você não vai voltar para casa? Daí eu falo, eu adoro o que eu faço, Cris. Que bom, que bom. Eu também, é o meu principal, né? Eu também adoro o que eu faço. Tanto que eu estou aqui num domingo fazendo, eu amo. Quality Pharma, sou sua vizinha, eu A adoro vocês, Nicole, viu? Adoro a pessoa da obrigada. Quality Pharma. Obrigada, muito obrigada. Então, eu quero te Obrigada, agradecer, Cris. doutora Fernanda, Mari, obrigada. por disponibilizar aí o seu tempo. A É, Cris a Gaudi Mari, passou por querida. aqui, viu, Cris? Obrigada mesmo. A Cris Gaudi, as meninas A da Cris, Rosa Gaudi, todas elas são muito queridas. A Rosa é amiga de infância. A Rosa é amiga de infância da minha mãe, pra você ter uma ideia. Era de Rio Que Claro, olha legal. só. Pai da Cris foi meu professor É. Severino Gaudi, foi meu professor A Ju, queridíssimo. minha amiga, obrigada. Obrigada, viu, Obrigada pela doutora? presença. Minha mãe tá aqui também, viu, Cris? Bonitinha. Ai, que Mamãe, obrigada. delícia. Um beijo, então, para todos. Cris, muito obrigada pela oportunidade também de conversar um pouco com você. E eu tenho um desejo, Cris. Eu tenho um desejo para que todas as mulheres saibam que existe o tratamento para elas melhorarem a qualidade de vida. A gente tem essa escolha. Então, se a gente conseguir divulgar entre nós um assunto que às vezes é um pouco tabu, é difícil você fazer um outdoor, né? E você num outdoor, É, você conseguir mostrar para as pessoas que isso não é estético, que isso não é fútil. É difícil você falar sobre sexualidade sem ser julgado. Mas é, devagarzinho que é, a gente verdade. consiga propagar, se beneficiar. Vem cá, pode aparecer. Ó, É tem um isso aí. mocinho que veio Nós, participar aqui, ó. mulheres, temos que. Oi, que lindo! Aluguei a sua mamãe por 1 hora Um hoje. beijo pro pessoal da Doutora, live. mais uma vez, obrigada. Quero avisar o pessoal que a live vai estar no IGTV. Que bom. Beijo. Vai estar também no canal Papos com Cris, do A gente YouTube. tá ao vivo. E eu espero todo mundo aí. Terça-feira a gente tem live de novo às 8 da noite, na quinta também. E é isso. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E vamos conversar outras vezes que parece que o Tá pessoal bom, gostou. Cris. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um Beijo. Ó, beijo, boa bom semana. trabalho. Beijo. Até. Até Boa mais. Tchau, semana. tchau. Beijo, até. Tchau.
Pessoal, obrigada, bom final de domingo. Eu quero lembrar que o Papo com Cris tem o patrocínio da Galvani Cipriani, cidadania italiana, e da Inaction Inglês, e aulas multidisciplinares, meus parceiros queridos, a quem eu agradeço profundamente. Muito obrigada, assistam a live, as outras lives no IGTV, no Papo com Cris, se inscrevam no canal Papo com Cris do YouTube, preciso do seu apoio, lá, marca no sininho, enfim. Seja meu parceiro, tá bom? Eu preciso da sua audiência para levar meu conteúdo. Grande beijo para todo mundo.